praticamente todo o noticiário das redes sociais de ontem para hoje foi a reportagem bombástica que surgiu na Folha de São Paulo sobre esses supostos vazamentos de mensagens trocadas por assessores ou subordinados do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a reportagem da Folha, coisa de 6 gigabytes de áudios, coisa impressionante, em torno das investigações, lá dos inquéritos das fake news, as investigações em torno do bolsonarismo e, bem, como era de se esperar, está causando um certo alvoroço, uma série de discussões e precisamos analisar para sabermos qual é a real gravidade de tudo isso, quais as repercussões que isso poderá trazer, inclusive para as demais investigações que estão em curso. E é sobre esse tema, sobre esse assunto, que eu quero falar aqui hoje com vocês, com base no que temos de informação até agora. Vamos lá para o vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui ao meu canal, aqui onde falamos sobre filosofia, política, direito, não necessariamente nessa ordem. E o assunto de hoje muito provavelmente vai passar por todos esses temas, por todas essas áreas, então fiquem aqui comigo até o final. Mas antes, claro, de começarmos aqui a nossa análise desse tema que tenho certeza vai tomar conta da semana toda, e com certeza vai gerar muita repercussão ainda, inclusive por conta de detalhes e revelações que muito provavelmente ainda virão à tona. Eu gostaria muitíssimo de agradecer e registrar aqui o quão feliz eu estou com a chegada dos novos inscritos aqui ao canal, com o rompimento da barreira dos 1000 inscritos. Isso eu fico realmente muito feliz com essa marca que chegou muito antes do que eu imaginava, desde que eu passei a levar a sério aqui e com maior consistência a produção de conteúdos aqui para o canal. E tenho certeza que temos muito ainda pela frente e por isso realmente eu sou muito grato, muito honrado por todos que chegaram e todas que chegaram e têm dado esse apoio e essa participação aqui, e espero muito que você que esteja chegando aqui agora, esteja tendo a primeira oportunidade de assistir esse nosso vídeo, aproveite e já deixa aqui a sua inscrição para poder acompanhar também outros temas e outros assuntos que virão pela frente. Deixem já o seu like aqui também. Isso com certeza irá nos ajudar muito a fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas que possam também gostar desse tipo de conteúdo, assim como você. E além aqui do YouTube, eu tenho também as minhas outras redes sociais, em especial o Instagram, e fica, portanto, desde já o convite para que vocês possam também me seguir lá nessas outras redes. Os links estão aí também na descrição do vídeo. E feitas essas apresentações iniciais, o que temos para hoje, né, pessoal, é justamente, então, essa revelação que veio à tona através dessa reportagem que saiu na Folha, uma reportagem que, inclusive, é assinada também pelo famoso jornalista, bastante conhecido, né, agora do meio político e jurídico, que é o Glenn Greenwald, que todo mundo sabe, todos acompanharam as revelações que foram feitas, se eu não me engano, a partir de 2019, em relação à Operação Lava Jato. Uma série de reportagens lá do Intercept, que ficou conhecido como Vaza Jato, e o Glenn Greenwald teve uma grande participação em relação a isso, também já conhecido, né, internacionalmente, por conta, né, do caso do Edward Snowden, que também envolvia, né, revelações e vazamentos de informações secretas do governo dos Estados Unidos, e me parece que essa se tornou aí uma especialidade do Glenn Greenwald. E o que tem chamado a atenção é que isso tem se revelado algo um tanto quanto controverso, né, porque enquanto no período da Lava Jato, essas revelações que foram feitas, né, daqueles conluios entre o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-procurador da República Deltan Dallagnol, toda aquela história toda lá que todo mundo já conhece, já explorou bastante. Bem, naquela ocasião, essas revelações que acabaram culminando depois, né, nas nulidades processuais em relação aos casos em que o Lula estava envolvido, e de um ex-presidente condenado e preso, ele passou a um forte candidato, como sempre foi, à presidência da República, eleito. E acabou sendo eleito. E claro que isso se tornou aí, para o campo da esquerda, especialmente para o PT, partido do atual presidente da República, uma grande conquista, e fez com que o Glenn Greenwald
se tornasse uma grande celebridade, prestigiada, né, por esses militantes do PT. O que acontece agora, por ironia do destino, ou sabe-se lá por qual razão, o Glenn Greenwald está, digamos, atuando pelo outro lado, se é que podemos fazer essa divisão em lados dentro dessa polarização hoje odienta que há entre bolsonarismo e lulopetismo. E daí, então, tem se criado toda uma celeuma em torno disso, se levantado uma série de questões, inclusive em relação às motivações, porventura estariam por detrás dessas atuais revelações, das quais iremos tratar daqui a pouco em detalhes, considerando que agora o Glenn ele está acompanhado de Elon Musk, diversos representantes da direita, da extrema direita e do bolsonarismo. E então existem muitos apoiadores, militantes extremamente irritados e confusos com essa atual postura do Glenn Greenwald. Mas não é sobre o Glenn Greenwald que nós vamos falar aqui hoje, né? Estou usando isso apenas para trazer aqui o contexto desse caso, né, que veio à tona neste momento, num período que não é de hoje também, né? Tem havido uma série de críticas, algumas delas com razão, em relação à postura do ministro Alexandre de Moraes ao tomar frente, né, nessas investigações aí relacionadas ao inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos, de todos os demais inquéritos e investigações em relação ao bolsonarismo e ao próprio ex-presidente Bolsonaro, como os atos golpistas pós-eleição, o caso das joias sauditas, que nós já tratamos aqui no canal, as falsificações dos cartões de vacinação utilizados no período também desses atos golpistas, que foram necessários, inclusive, para que ele pudesse viajar para fora do país, e toda a reação que isso tem gerado no meio político, especialmente os apoiadores do bolsonarismo, da extrema-direita bolsonarista. O que faz com que esse ambiente atual seja de confronto entre, sobretudo, essa ala, esse setor da política brasileira e as instituições públicas responsáveis, né, pelas questões relacionadas à justiça, à segurança pública e às investigações. Não sendo de hoje também, né, que o STF e alguns dos ministros mais proeminentes têm sido alvo de ataques, de perseguições, de críticas, mas muito mais do que isso, de verdadeiras ameaças mesmo, crimes de ameaça, que inclusive já culminaram em julgamentos, condenações. E em contrapartida, parece que isso também passou a gerar uma postura reativa, corporativista do próprio Supremo Tribunal Federal, que se viu também obrigado, né, a assumir uma postura mais dura em relação a esses ataques, tanto às instituições quanto ao próprio Estado Democrático de Direito e ao próprio Estado, né, no que diz respeito aos crimes de golpe de Estado perpetrados após as eleições e que culminaram também naquele fatídico 8 de janeiro. Sobre tudo isso, eu recomendo alguns vídeos aqui do canal que eu já tratei sobre isso. Feita essa introdução e esse preparo para a análise que virá agora, vamos ler então essa reportagem que foi publicada então pela Folha, assinada pelo Glenn Greenwald e por um outro jornalista aqui que eu particularmente não conheço, que é o Fábio Serapião. Dando uma olhadinha no currículo dele aqui da Folha, ele se apresenta, né, como secretário de redação de Brasília, atua na Folha em Brasília desde 2021 e acompanha a Polícia Federal com foco em investigações de combate ao crime organizado desde 2012, sendo ele, ainda de acordo com essa mini biografia, quem revelou as transações suspeitas de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, e que deram origem ao caso da rachadinha. Bem, aparentemente, então, um repórter experiente, né, na apuração de casos como esse, né?
Bem, o título da matéria é esse aí que vocês verão projetados aí na tela. Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. Já começa estranho, né, pessoal? Desde o momento que eu li esse título, eu fiquei, assim, bastante com o pé atrás, né? Com dúvidas mesmo. Porque, vejam, Moraes usou o TSE fora do rito. Qual rito? Já vou adiantar para vocês, se vocês não leram, para quem não leu, para quem, enfim, eventualmente ler a reportagem, não tem nenhuma explicação de qual seria esse rito correto, que eles vão depois esmiuçar aí, né? Com relação a pedir laudos, a utilização, há uma utilização de um setor de investigações específicos, um órgão, né, de investigações relacionadas a questões sobre desinformação lá do TSE. E para quem não sabe, o TSE é uma instância do judiciário que tem poder de polícia, eles podem fazer investigações, tem setores de inteligência para isso, né? Então tá, existem procedimentos próprios, mas a reportagem não explica nada em relação a isso. Qual rito foi violado? Fora do rito, tá, mas então qual era o rito correto? Nós estamos falando de investigação. E sobre investigação eu tenho experiência, né? Porque eu trato de investigações policiais no âmbito de inquéritos policiais como advogado criminalista. Dá para afirmar, dá para falar, né, com base na nossa experiência, quando um inquérito, quando uma investigação ela é feita de acordo com as regras processuais do Código Penal e quando há violação, eventualmente, ou falhas ou vícios em relação ao que estabelece o Código de Processo Penal. Não é disso que nós estamos tratando aqui. Nós veremos isso a partir das demais informações que constam nessa reportagem. Porque aí, prosseguindo, a matéria ela vai dizer o seguinte, ó, abre aspas, diálogos aos quais a reportagem teve acesso mostram como o setor de combate à desinformação do TSE, presidido à época por Moraes, foi usado como um braço investigativo do gabinete do ministro do Supremo. Até aqui também, tudo ok, porque nesse período, o Alexandre de Moraes, ele era presidente do TSE e também exercia essas funções como ministro do STF. E até aí tudo bem também, porque esse acúmulo de função é plenamente permitido pela própria Constituição. Nunca foi nenhuma polêmica, nenhum questionamento em relação a isso, né? Então, assim, já adiantando aqui, né? Com base no que eu já li dessa reportagem. Existiam os gabinetes do ministro no STF e no TSE. São órgãos distintos, claro, com quadros de funcionários, de servidores e de auxiliares distintos. Mas durante esse período da presidência do Alexandre de Moraes, é natural que houvesse ali tarefas e cumprimento de funções e de trabalho em comum, se são servidores e se são auxiliares que respondem a uma mesma pessoa, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, um deles vai falar num determinado momento lá que ambos estão subordinados ao mesmo denominador comum, alguma frase assim, né, para dizer que ambos estão ali conversando, trocando ideia, acho que pelo próprio WhatsApp, em razão de ordens determinadas pelo ministro, que atuava, repito, no STF e no TSE. Ok? E aí segue a reportagem dizendo, mais uma vez, abre aspas para a reportagem, as mensagens revelam um fluxo fora do rito, e aí não explicam, né? O que é fora do rito, envolvendo os dois tribunais, tendo o órgão
de Combate à Desinformação do TSE sido utilizado para investigar e abastecer um inquérito de outro tribunal, o STF, em assuntos relacionados ou não com a eleição daquele ano. Fecha aspas para a reportagem, e depois ela vai prosseguir aí com detalhes das conversas, alguns pontos onde eles reclamam da pressão do Alexandre de Moraes sobre as suas funções. Em alguns momentos eles parecem que estão trocando ali orientações sobre como agir em determinado relatório, aquele outro, que talvez tenha faltado ali realmente uma formalidade, alguma coisa assim, para cumprirem lá as determinações, as funções que o Alexandre de Moraes dava para um e para outro, sendo que, como eu disse, ambos estavam subordinados ao mesmo ministro, sendo um deles perito criminal desse setor, desse órgão de investigação sobre desinformação do TSE, e um outro, salvo engano, um juiz auxiliar, um juiz instrutor do STF responsável por parte desses inquéritos. A reportagem mostra também alguns trechos aí vazados de mensagens enviadas pelo próprio Alexandre de Moraes e algumas conversas também desses servidores, desses funcionários da justiça. Toda certeza, né, pessoal? Isso aqui é só o início. Existem notícias, acho que inclusive já divulgadas aí pelo próprio Glenn Greenwald, inclusive, de que essa é só a primeira de outras reportagens que virão, seguindo o mesmo modelinho que ele já utilizou outras vezes, inclusive na Vaza Jato, né? Vai soltando aos poucos aí, vai mantendo essas notícias aí, né, aquecidas ao longo das semanas e aquela coisa toda. Até aí tudo bem, eu particularmente não tenho nada contra isso. Eu sei que imagino que deva ser extremamente trabalhoso, afinal são 6 gigabytes. Não dá nem para ter ideia do quanto de informação, de áudio, de mensagens que tem no arquivo desse tamanho, né? Então realmente é trabalhoso e com certeza deve ter muita coisa aí para eles vasculharem. Aliás, é estranhíssimo, né? Porque a reportagem diz aí que não foram mensagens hackeadas, nem vazadas. Agora, como que eles conseguiram isso? Um mistério aí que por enquanto não foi revelado. E, enfim, virão coisas aí pela frente. Estaremos atentos para acompanhar e comentar e analisar tudo isso. Agora, o que foi revelado aí nessa primeira reportagem, gente, sinceramente, pela minha experiência, pelo meu conhecimento acerca de processo, de procedimentos, eu que inclusive sempre fui crítico aos métodos e vicissitudes da Operação Lava Jato, sinceramente eu não vejo nada demais no que foi reportado aqui nessa primeira reportagem, certo? Salvo alguns protocolos que de fato são utilizados e são considerados necessários nesse tipo de relação entre órgãos públicos, né? No sentido de que existe toda aí sim, uma ritualística para solicitar informações, para trocar informações, envio de e-mails, de ofícios, a quem se dirige, qual órgão que se dirige, tanto que nessas mensagens tem uma hora que um desses auxiliares, né? Ele fala, não, coloca o nome do fulano, ou coloca o setor tal, porque eles estão ali trocando realmente informações. Você vê que são 2 funcionários, 2 colegas ali que respondem ao mesmo ministro, buscando até mesmo se orientarem de qual o melhor caminho para exercerem a função, né, que lhes foi atribuída da melhor forma possível. Tanto que eles estão falando que o Alexandre de Moraes está ali em cima, exigindo, né, com certo rigor, a forma como eles deverão cumprir e fazer ali o seu papel. Então, assim, tirando esses protocolos, essas formalidades que são comum no dia a dia da administração pública, nos mais diversos setores, considero que não há nada de irregular aí que possa, por exemplo, culminar em algum tipo de prejuízo para os envolvidos nessas investigações, como já está se alardeando por aí. Simplesmente não há nada
de grave que possa justificar aí, como já estão falando aí nas alas bolsonaristas, no impeachment do Alexandre de Moraes, abuso de poder por parte do Alexandre de Moraes. Considerando, inclusive, que nesse caso, gostemos ou não, o ministro Alexandre de Moraes ele está atuando como uma espécie de autoridade investigatória, como se fosse um delegado de polícia ou um delegado da Polícia Federal. E por mais que isso possa ser questionável, criticável, e de fato não seria esse o ideal, né, em relação a esses casos, né? O fato dele atribuir tarefas para um funcionário e outro, e esses funcionários ficarem ali via WhatsApp agilizando a prática desses atos, isso em si não tem a substância necessária para causar prejuízo a essas investigações. E se porventura isso gerar um tipo de vício processual, vício procedimental, nem processual porque não tem processo, isso é uma fase pré-processual, é uma fase investigatória, nada impede que esses atos eles sejam eventualmente corrigidos, ratificados, retificados, refeitos, para que esses eventuais vícios sejam sanados. Então, assim, isso é perfeitamente possível dentro das normas processuais, procedimentais e administrativas. E aí vai entrar um detalhe que eu não vi ninguém comentando, né? E talvez não se tenha comentado justamente porque não foi falado, e pode ser que isso venha a ser mais para frente. Mas veja, não há informação, salvo a nota do próprio STF, do gabinete do ministro, que eu vou falar dela depois também, dizendo se essas eventuais falhas foram ou não corrigidas. Se os atos foram praticados de forma irregular ou se houve algum tipo de correção ou de padronização, de modo que essas questões que foram debatidas e discutidas aí por esses dois auxiliares dos gabinetes, posteriormente foram praticadas dentro do que se considera o rito correto. Apesar de que esse rito correto, de novo, em nenhum momento ele aparece na reportagem, ou não houve nenhum tipo de aprofundamento para se dizer qual seria então esse rito correto, né? E eu digo para vocês, um rito que não seria nada diferente do dia a dia mal comparando, de uma delegacia de polícia ou de uma delegacia da Polícia Federal. E o que diz a nota aí de explicação, né, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes? Eu vou ler aqui alguns trechos também para vocês terem a resposta, né, que foi dada ainda na data de ontem pelo próprio ministro Alexandre de Moraes e que foi incorporada à reportagem da Folha. E aí seguem, né, alguns trechos aqui dessa nota, onde se diz o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes afirmou nesta terça-feira que os procedimentos que adotou foram oficiais e regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, não houve aqui nenhum tipo de ato praticado sem conhecimento do Ministério Público, sem o respaldo do órgão acusador, como se imagina que deva de fato acontecer, né? E aí também, de acordo com essa nota, teria constado o seguinte: Moraes declarou que no curso das investigações dos inquéritos, das fake news e das milícias digitais, nos termos regimentais, diversas determinações, requisições e solicitações foram feitas a inúmeros órgãos, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral, que no exercício do poder de polícia tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas, como desinformação, discursos de ódio eleitoral, tentativa de golpe de Estado e atentado à democracia e às instituições, fecha aspas para a nota do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E aí, só para ler aqui um último trecho, ele vai dizer também
né, em relação a esses relatórios aí que os funcionários estavam conversando, o seguinte, abre aspas, simplesmente, ou melhor, os relatórios simplesmente descreviam as postagens ilícitas realizadas nas redes sociais de maneira objetiva, em virtude de estarem diretamente ligadas às investigações de milícias digitais. Vários desses relatórios foram juntados nessas investigações, em outras conexas, e enviadas à Polícia Federal para a continuidade das diligências necessárias, sempre com ciência à Procuradoria-Geral da República. Fecha aspas para a nota do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E por enquanto é isso em relação, então, a esses fatos aí, a essa reportagem, a esses vazamentos aí, sabe-se lá como foram feitos, né? E é claro que no meio político, como eu já disse antes, sobretudo entre aqueles apoiadores do bolsonarismo, os próprios bolsonaristas estão em polvorosa. E tem uma galera aí também, né? Essa galerinha aí, lavajatista, né? Jogando aí de forma entusiasmada com as suas declarações, senhor Deltan Dallagnol. O Moro, acho que até agora não falou nada, pelo menos eu não tinha visto nenhuma nota da parte dele, mas altas comparações em relação à Lava Jato, como se o que aconteceu aqui fosse exatamente a mesma coisa que teria acontecido na Lava Jato. Não tem nada a ver. Guardem isso e desencanem dessa comparação. Não há relação nenhuma de um caso como esse com a Lava Jato. Muito mais grave, muito mais desastrosa para um ambiente democrático, jurídico no nosso país. A Lava Jato simplesmente foi, e isso não sou eu que estou dizendo, o maior escândalo judicial da história do Brasil. Ponto. Na Lava Jato, nós tivemos o caso mais claro e grave de violação, de corrosão do chamado sistema acusatório, que é aquele sistema que é o sistema que vige na Constituição e no nosso Código de Processo Penal, onde há uma clara separação entre o órgão da acusação e o órgão responsável pela decisão, pelo julgamento, Ministério Público e Judiciário, sem mencionar os órgãos responsáveis diretamente pelas investigações. Numa fase pré-processual, que seriam os órgãos da Polícia Civil e da Polícia Federal. Na Lava Jato, a Operação Lava Jato misturava tudo isso. Juiz, promotor e delegado de polícia. Isso é uma aberração. Sem precedentes. Não tem nada parecido com isso na história, que nós podemos dizer aí, mais recente da República Brasileira. O Sérgio Moro indicou testemunhas para acusação. Determinou hora e dia para a realização de operações de busca e apreensão, prisão, fases, né? Aquelas fases que eles vão dividindo. O Moro participava disso e determinava, não, espera um pouquinho, faz agora. Manda com urgência. Os procuradores vazavam as denúncias lá para ele. Falavam, vê se tá bom aí primeiro, dá uma olhadinha para ver se tá ok pra gente poder oferecer a denúncia. Moro mandava, escolhia quem era o procurador ou a procuradora que ia participar da audiência. Dizia, olha, essa aqui não, ela participou da audiência aqui, ela foi fraca, ela não estava sabendo aí fazer audiência. Põe outro aí mais preparado, mais qualificado para ir para cima. Deltan Dallagnol e os demais procuradores lá, daquele grupinho deles lá, filhos de Januário, vivia metendo pau nos delegados de polícia que não obedeciam às suas ordens. Ficavam se envolvendo, se intrometendo nas operações da própria polícia. Quando os delegados conseguiam lá um bom resultado, eles ficavam todos melindrados, como se estivessem perdendo espaço, uma vaidade absurda.
E ainda para culminar com a cereja do bolo, né? Os procuradores que, ao recuperarem parte dos valores que haviam de fato sido desviados lá na Petrobras, eles simplesmente queriam ali, ó, embolsar coisa de 2 bilhões de reais, criar uma fundação do Ministério Público que seria presidida por eles mesmos. O maior escândalo judicial da história do Brasil. Conforme disse um analista político, Gaspar Estrada, num excelente artigo publicado no New York Times, que é esse que vocês verão aí, publicado em fevereiro de 2021, sendo ele um especialista na América Latina e que com certeza analisou centenas de casos parecidos em outros países também, como o nosso. E foi ele que disse isso. O maior escândalo judicial da história, hein? Eu falei aqui do Brasil, mas segundo ele, o maior escândalo judicial da história, ponto. Então não há nenhuma comparação. De novo, estamos ainda no começo, segundo os repórteres, né, desta apuração aí do STF, mas com base nisso que apareceu até aqui, por enquanto, não há relação nenhuma com o Lava Jato. Está muito distante, muito longe disso. É claro, né, que os lavajatistas, os bolsonaristas vão querer fazer essa comparação, vão querer, inclusive, jogar esse caso lá para cima e a Lava Jato lá para baixo, né? É óbvio. Porque isso vai atender os seus interesses ideológicos, políticos, as suas narrativas próprias, né? Mas não tem cabimento, é idiotice, burrice mesmo, fazer essa comparação. Mas, enfim, para a gente poder fechar aqui, o que vai sair de tudo isso? Como eu sempre digo, né? Sempre teremos dois campos aqui para nós analisarmos em casos como esse. O campo da política, o campo da justiça, ou do judiciário, se preferirem. É claro que no campo da política virão narrativas dos dois principais campos da polarização, né? Lulopetistas, de um lado, tentando criar aquela defesa apaixonada do Xandão, do ministro, eu autorizo, ele é o salvador da democracia, aquela coisa toda lá. Apelativa, idólatra, emocionada. Do outro lado, o oposto disso, né? Xandão é o perseguidor, é o ditador, autoritário, perseguidor. Ou seja, né? Só compram essas narrativas quem está apaixonadamente, quem está militantemente, politicamente, ideologicamente envolvido com um lado ou com o outro lado. E para essas figuras, para esses dois lados da mesma, quase que da mesma moeda, os fatos, a análise racional, as questões técnicas pouco interessam. As explicações que eu der aqui em relação a isso vão entrar por aqui e sair por ali, tanto de um lado quanto do outro, né? É claro que, ao meu ver, quem mais vai fazer barulho e já está fazendo são os bolsonaristas, porque eles é que se dizem os perseguidos, é eles que querem destruir as instituições, é eles que atacam a democracia e o Estado. Foram eles que tentaram um golpe de Estado. E são eles que veem na figura do Alexandre de Moraes e outros ministros do STF como inimigos que devem ser abatidos, literalmente, como alguns, inclusive, lançaram ameaças, né, no período aí da tentativa de golpe. E agora estão aí se organizando para pedir impeachment, o que é uma burrice, uma idiotice, né? Porque se eles conseguem o impeachment do Alexandre de Moraes, quem vai colocar outro ministro no lugar do Alexandre de Moraes é o Lula. Então, né? Faz sentido uma coisa dessa, uma loucura dessa? E simplesmente não há espaço, né, para um impeachment num caso como esse. Não tem nem cabimento um negócio desse. Mas é óbvio que eles vão criar isso para pressionar, para falar em anistia por os golpistas do dia 8, restabelecimento dos direitos políticos do Bolsonaro, que está inelegível, e por aí vai. Vão gerar essa pressão política lá no Senado, no Congresso. Devemos torcer
para que as instituições, o próprio STF, se mantenha firme, as instituições, os congressistas sérios, não caiam nessa balela. E, sinceramente, eu não sei dizer se vão mesmo embarcar nessa ou não. É difícil a gente saber, considerando a realidade que nós vivemos hoje, né? Do ponto de vista jurídico, eu já ouvi e li algumas análises, né, no sentido de que teria ocorrido aí um abuso de autoridade pelo Alexandre de Moraes, que ele teria criado uma espécie de uma BIM paralela. Surpreendentemente, isso veio da opinião de um jurista que eu particularmente respeito muito, lá do UOL, que é o professor ex-juiz de direito Walter Maierovitch. Eu considero a opinião dele extremamente equivocada, muito apressada, né? Ele fala que teria havido abuso de poder por parte do Alexandre de Moraes, quando na verdade, para mim, foi uma simples troca ali de informações entre funcionários de dois gabinetes subordinados ao mesmo ministro. Então, tirando as formalidades que eu mencionei, os protocolos de enviar ofício para aqui e para lá, em termos de conteúdo, não tem nada demais ali, né? E para quem, inclusive, está fazendo comparações com a Lava Jato, dizendo que isso está gerando nulidades e que isso vai implicar em anulação de todos esses atos, simplesmente falta conhecimento para quem está dizendo isso. Porque nós estamos tratando de inquéritos investigatórios na fase inquisitiva pré-processual. Então, nulidades, ainda que sejam nulidades, esses atos aí, eles não irão contaminar o processo que virá lá na frente. Até porque, como eu já disse também, eventuais vícios dessa natureza poderão ser corrigidos a tempo e depois iniciada a fase processual, já de uma maneira em que eles não irão gerar nenhum tipo de influência. Então, sob o ponto de vista jurídico, ainda que se identifiquem nulidades aí nessas informações, nesses vazamentos que foram divulgados, isso não vai implicar em nenhum tipo de consequência prática nesses processos, sendo que o processo nem sequer teve início, tá certo? Tenham clareza em relação a isso e tenham tranquilidade para aqueles que ainda querem ver avançar essas investigações, como eu, e querem ver esses procedimentos sendo encaminhados, inclusive pelo próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que neste momento é quem está agora com a responsabilidade de dar o devido andamento para todas essas investigações e processos. Era isso que eu tinha então para tratar. Acredito até que acabei me estendendo muito mais do que era necessário aqui nessa análise, mas espero que tenha esclarecido, que vocês tenham gostado desse vídeo e que se chegaram até aqui. Mais uma vez eu agradeço imensamente pela audiência. Agradeço mais uma vez aos mais de 1000 inscritos que já conquistamos aqui no canal. E se por acaso você está aqui neste exato momento do vídeo, ainda não se inscreveu no canal, por gentileza, faça aqui a sua inscrição, participe conosco aqui nos próximos vídeos que virão pela frente. Já deixem também a sua curtida aqui, que é muito importante para a gente poder ampliar o alcance aqui das nossas postagens, fazendo com que isso traga também outros espectadores, outros apoiadores, e com isso a gente vai ampliando aí a nossa comunidade, possibilitando aí que futuros projetos que temos em mente possam vir a ser concretizados aí futuramente. Muito obrigado então pela audiência, muito obrigado pela presença e nos veremos aí no próximo vídeo. Lembrando sempre, vamos sair da caverna.